Glória a Deus, hermanos, que maravilha. Estamos aqui nesse último miércoles del ano de 2022, já findando el ano. Estamos aí rojitos, não? Todos aí bem rojitos por el sol. Esse sol que nos está agarrando aí. Que maravilha, já está findando el ano e muito passou nesse ano, não? Muitas coisas passaram esse ano. Estou seguro com cada um de vocês. Em las relações, glória a Deus. As relações às vezes se desgastam devido a muitos encontrones e devido ao dia a dia. Relações também se desgastam às vezes. Quando hablo de relação, não hablo de relação solamente conjugal, não? A relação conjugal, a relação entre os irmãos, a relação entre o chefe empleado e empleador, todas as relações humanas e até com os animalitos, não? Às vezes já perdiste a paciência com o perrito, com o gatito, que querem hacer a caca aí no lugar errado ou rompem algo. Quizá te enojaste com na parede, porque só queda parada em seu lugar. Nos enojamos com tudo, não? Hacemos tantas coisas malas, equivocadas, tomamos tantas decisões errôneas e acarreamos muito mal, levamos muito mal por causa de tudo isso e se vai rompendo, não? Vínculos, se vai rompendo relações e nossa relação com Deus, que é a principal, se rompe por nosso cotidiano. Muitas delas vezes, nosso ciclo cíclico. Qual é o ciclo cíclico? De subir e baixar, ao invés de nós outros ter solamente uma subida exponencial, não? Que é o que deveria ser a nossa vida cristiana, uma subida. Nós outros, muitas delas vezes, vivemos subindo e barrando. Isso é normal, nos passa a todos os seres humanos, tá bem? Por isso a escalera tem descanso. Muito bem, filosofou aí lindo, é verdade. Por isso a escalera tem descanso. Me hizo acordar de um vídeo que vi. Uma piba queria se matar e aí não havia morto e o médico chegou já estava em terapia intensiva. Ele mostrou a linha de los latidos cardíacos. Já viu, não? O espectrograma que sai aí da linha. Um vai para riba, outro vai para baixo, não? Creio que é o latido forte e o latido débil, não? A pressão forte. Bueno, tem aí algo técnico que eu não sei dizer bem. Eu estou falando do espectro que vai para riba e vai para baixo. E o médico disse para a piba que essa é a fase da vida, não? Se eu não estou, às vezes estou a riba, às vezes estou a baixo. E oscilo nisso. E é uma realidade, ele deu uma explicação lógica humana para alguém que tentou matar-se, não? E já nada mais viu aí os latidos de seu coração, nada mais. Aí ele disse, não, essa é a linha de latido de seu coração. Ele disse, não, essa é a linha da vida, que na vida temos altos e baixos. Isso é uma realidade. Pero não devemos nos acostumbrar a quedar sempre justificando nossos erros, justificando nossas malas decisões, justificando nossas perdas, perda de paciência ou qualquer perda. E devemos pôr as pilas, essa é a verdade, não pôr as pilas para viver um novo tempo com Deus. Não quer dizer que Deus quer ser algo. Essas frases de impacto, não? Que habla los predicadores, Deus quer ser algo novo em tua vida, algo que nunca isso antes.
É novo de Deus está por venir, claro, por suposto, lo mejor de Deus que vai venir, que vamos a tomar a possessão é la salvação, a um que já lá temos que viver em acorde a ella que temos. Porque eu quero falar hoje de restauração, e há muitos versículos bíblicos que falam de restauração. Esse era o desejo de Deus para o povo de Israel, não restaurar a sorte de Sião. Esse é um dos versículos mais conhecidos. Restaurar as portas de Jerusalém, restaurar a comunhão do povo com Deus. E às vezes passa em nossas vidas que vai passando e nos dá tudo igual, e hacemos tudo igual, como dizia o poeta já em Brasília. Pero está em português, não pode traduzir, não? Ah, pode traduzir. É a música de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Chico Buarque, não creio que é de Chico Buarque, que diz que todos os dias a mulher se levantava e hacía todo igual, e às vezes entramos nessa rotina, nesse cotidiano, e hacemos tudo igual, e é lindo que Deus restaure, e nosso Deus é um Deus restaurador. Por suposto que algumas coisas temos que ser tudo igual, temos que levantar todos os dias, meter a boa onda, as ganas, ir ao trabalho, não pode dizer hoje, eu vou ser diferente, não vou elaborar, não posso ser isso, não posso, temos responsabilidades, temos metas, objetivos, planos a cumprir. Abram suas Bíblias em Job, capítulo de número 33. Job, capítulo de número 33. Job, capítulo número 33, versículo de número 26. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus! Job está antes de Salmos. 33. Um livro antes de Salmos, aí é Job. São os chamados livros poéticos, não? Job entra dentro do livro poético, por sua poesia. Job 33. A idade de Cristo, justamente. Maria Bíblia, essa daí, de quem é essa Bíblia aí? É tua? Ganaste? Já tinha? Ganaste? Compraste? Roubaste? 33, 26. Que linda a Bíblia. Não sei por que me miram assim com essa cara. Uma simples pergunta que hago. Aí tá. Bueno, vamos a ler. Então, vocês orará a Deus e Ele lo aceptará, para que veja com gozo su rostro e restaure sua justiça al hombre. Bueno, como eu havia dito, o livro de Job é um livro, só esse versículo, não mais. Vou ler. Não me gusta de sacar um versículo desse contexto, ou seja, não me gusta não, isso não se deve ser, não? Então, se vamos ubicar-nos um pouco no contexto general do livro e no contexto imediato, um pouco aí, do capítulo 33. 33, 26. O livro de Job é um livro poético, logo, um livro poético, não? Temos que entender que nem tudo é literal e temos que entender o todo do livro. Bom, partindo desse princípio de interpretação, de entendimento,
Sabemos que acá quem está falando é Eliú, porque está escrito no começo, não? É Eliú que está falando. E Eliú é um dos amigos de Job. E se acordam? Como eram os amigos de Job? Gente boníssima, não? Com os amigos, quem necessitava de inimigo, não? Eles creiam ser os donos del saber e acusavam a Job porque eles, fundamentados por la teologia de causa e efeito, que é muito parecida com as teologias de hoje, neopentecostais, e é um mesmo dentro do pentecostalismo, de que se vós disser algo, Deus te vai castigar já, e se está passando por alguma coisa, é porque algo existe, não? Algum pecado existe. É bem certo que isso é uma verdade, não em todo, pero em parte sim é uma verdade, que algumas malas decisões minhas, que tomam decisões errôneas, me vai levar à la destruição, me vai levar ao mal, não? E eu vou receber um mal direto por essa mala decisão da qual tomei. Sem embargo, há outras decisões que tomo que são buenas, tá bem? Ou que são decisões que se eu elegir tomar, que não é boa nem mala, não ofende a nadie, pero a mim me gostou tomá-las. Por exemplo, se quero comer fidel à noite, se como um pouquinho, não passa nada. Se como toda lá hoje é de fidel, já não disse fidel, seguramente vou a passar mal, não? Se como 1 quilo, se como aí os 100 gramas, 200 gramas que se deve comer, não passa nada, não? Bom, 200 é até muito, não? A porção é sempre a cada um. Vê que o paquete vem de 500 gramas e dá para 5 porções? O que quero dizer é que há decisões que são boas, são malas, e outras que são malas. Não? E eles creiam nessa teologia de causa e efeito, de que sempre que vós a ser qualquer coisa, quando vós está passando por um mau momento, assim como Job, todos conhecem a história de Job? Sim, não? Job foi um tipo que era temeroso de Deus, era um tipo, vamos dizer, praticamente aí, segundo o coração de Deus, não? Porque ele se preocupava em buscar a Deus por seus filhos também, ser intercessor, não? Intercedendo por seus filhos, intercessor no sentido figurado, não? O único intercessor junto ao Padre é Jesus Cristo, não? Isso temos que ter bem claro. Ele hacía tudo corretamente, e lhe foi todo mal, segundo a visão tuya e a visão minha. E eu me incluí só para quedar amigo de vocês, mas eu estou aprendendo que não lhe foi tudo mal a Job. Sabia disso? Nós outros cremos que foi tudo mal a Job, porque ele perdeu todas as suas propriedades, perdeu todas as suas cosechas, perdeu toda a sua renta e perdeu todos os seus filhos. Se acordam da história? Morreram os 10 filhos, morreram suas noras, morreu seu ganado, foi destruído sua cosecha, foi destruído suas plantas, ele se enfermou, perdeu a mulher praticamente, a mulher estava aí pelo solo para fazer o trabalho do diabo, porque o diabo estava descansando, e a mulher estava aí fazendo o trabalho do diabo, não? Acusando ele também. Maldiga tu Deus e mora, dá-lhe Job, já não há mais, não? Já não há mais chances, já não há mais esperanças. E bueno, às vezes estamos assim em nossas vidas, sim ou não? Pero é disso que quero falar, Deus restaura. E Eliú, de todas as pabadas que digo, dentro de las pabadas, ele falava algumas verdades, algumas coisas boas. E uma dessas é essa. Então se orará a Deus e ele o aceitará, para que vejam com gozo seu rosto e restaure a justiça del homem. Ou seja, Deus restaura. Vamos orar a Deus e Deus vai restaurar. Mas já que Eliú está falando de uma maneira, não, dessa teologia de causa e efeito, Job, sabe o que? Quando vós te punelas pilas e orar a Deus, Pedro estava culpando a Job, e Joacá não quer usar o versículo dessa maneira, não, da maneira que usou Eliú, culpando a Job, sino de falar da restauração,
que é uma realidade, Deus restaura, porque assim foi em la vida de Job. E eu digo, não foi mal na vida de Job, não foi nada mal. Que isso, pastor? Porque nós outros julgamos o mundo espiritual por el mundo natural. Nós outros julgamos que estamos bem com Deus, porque temos emprego, porque temos saúde, porque temos casa, porque temos comida. E não é assim. Não quer dizer que se eu tenho comida, eu estou mal com Deus. Não, se tudo me vai bem, eu estou mal com Deus. Não. Tudo me vai bem e pode estar mal com Deus, e tudo me vai bem e pode estar bem com Deus. Não? Agora, eu estava falando, não? Essa semana, uma pessoa... não, já foi semana passada, não? Estava falando com o irmão e discutimos acerca desse tema. Não é como medir a espiritualidade, não? Esse é mais espiritual que o outro. Não, os hermanitos pentecostal têm essa grande mania. Os hermanitos também, eu digo pentecostal porque somos pentecostais também, em geral, não? No sentido avivado, que entendemos, aceitamos os dons espirituais e tudo mais. Pero temos a mania de medir a qualidade e a quantidade espiritual de acordo com que temos mis manitos, se eram mis orritos, hablo língua, ou profetizo, ou qualquer outra coisa. E não se pode medir ele espiritual. E se pode, sabe como se mede? Não está escrito na Bíblia, porque isso não é bíblico, não se pode medir. Eu já digo, não se pode medir. Pero se pode, se puder, vamos usar bem o tempo verbal, seria por o quanto eu conheço da Bíblia, não para por aí. Porque se eu conheço muito da Bíblia e não cumpro, é próprio Senhor Jesus Cristo dijo, como sou, não? Sou como aquele imprudente que construiu sua casa sobre a arena. Pero tem que ver com o que escuto da palavra de Deus e pratico. Quando eu pratico, aí sim, eu estou sendo um servo fiel e prudente. Minha espiritualidade está em alta. Agora, eu estou falando de restauração. Deus restaurou a vida de Job, não porque restituiu a ele tudo que ele havia perdido, mas já de sua saúde, restituiu seus bens e deu 10 filhos mais a ele. Pero não é isso o principal. O principal é a frase final de Job. Já não sabe qual é a frase? Porque sofria. É verdade. Ele não entendia, justamente, porque Job todavia tinha na cabeça de la teologia de causa e efeito, que é predicada muitas delas vezes pelas ramas puritanistas do cristianismo, que sai a rama de aí pentecostal e também sai uma rama também mais reformada, de que se vós não aceito dito certito, como diz a lei de Deus, te vai em mal e vós está em pecado, porque, por suposto que te vai mal, pero orro com isso que te vai mal, porque às vezes ir bem é ir mal. Isso eu entendo biblicamente, porque o jovem rico era rico, e aos olhos de todos ele era tudo bem. Era tão bem que quando ele saiu, os discípulos disseram assim para Jesus: quem poderá ser salvo? E aí a grande famosa frase de Jesus, a qual os predicadores não agarram e predicam horas e horas. O que é impossível para Deus é possível para o homem, não falando de bens materiais que pode receber a cair na terra. Tenha fé, Deus te vai sanar, Deus te vai dar um auto 0 km, Deus te vai dar uma mulher nova, Deus vai te dar uma casa nova, tudo vai te dar novo, não? Pedro não está falando disso. Os discípulos quedaram ao revés. É simplesmente ao revés do que eles predicam erradamente e diabolicamente. E até eu seguramente já devo ter cometido esse erro, e glória a Deus, abri meus olhos, porque, sendo uma simples leitura, não estou nem falando uma exegese,
buscando as hermenêuticas aí de texto. Não, sendo uma simples leitura. Jacob era rico. Eles entendiam que rico não tinha problema, porque o principal problema deles era a pobreza, era a miséria. E realmente a pobreza e a miséria é um problema até grande, pero não é o principal problema do ser humano. O principal problema do ser humano é a falta de amor. A falta de amor genera todo o demais: ódio, envidia, contenda, roubo, violações, não? Toda a falta de caráter, a falta de conduta tem a ver com a falta de amor. Porque se eu amo, eu respeito, se eu amo, eu ajudo, se eu amo, eu não envidio, se eu amo, não? E isso é básico. E então, os discípulos dizem: jovem rico, se o jovem rico, que é rico, que não lhe falta nada, e todavia o PIB cumprir a lei, não pode ser salvo por tudo isso que ele acha, quem poderá ser salvo? E Jesus disse: lo que é impossível a los hombres, porque a salvação é impossível a los hombres, é possível a Deus, não? Estava falando da salvação. Pero vou vendo acá a Job, todavia, como vós diste o exemplo, Job ele pensava de uma maneira muito linear, muito superficial. Também temos que pensar que Job é um livro muito antigo, seguramente antes da época dos patriarcas, ou por aí, na época dos patriarcas me refiro a Abraão, Isaac e Jacob, antes aún da lei, não, porque não habla cá de que ele levou um sacerdote, sino que ele foi sacerdote surgar. Então isso data uma fecha de antes aí da era patrística, patriárquica, não? Porque a patrística ela era, referimos à era depois de Cristo, depois dos apóstolos, pela morte dos primeiros apóstolos. Ele vem e pensa como seus amigos dentro de todo, de que algo realmente ele estava pensando: que passou? Se eu ofrendava por os pecados que quizá mis hijos hubieran cometido. Ele não sabia se os dois hijos haviam cometido ou não el pecado, pero por las dudas ele ia e ofrendava por los pecados, assim um sacrifício por el pecado de los hijos. E ele não podia entender. Tá bem, eu perco todo, eu consigo todo novamente. Ele era um homem muito honrado, respeitado na sociedade, e até os ninhos estavam passando e burlando-se dele. E ele não entendia por que tanta humilhação, tanta burla. Pero Deus restaurou a sorte dele. E no final, quando ele pôde entender que ele tinha que amar, perdonar, que a teologia de causa e efeito não é verdadeira, mas já que para toda a ação e decisão errada que eu tome, vai ter uma reação, não me vai em mal em algo. Isso é uma realidade, pero não é uma teologia de causa e efeito baseando-se em que, mira, se está me gerando mal é porque me tomei malas decisões. Não, porque ao cristiano perguntar a Pablo se lhe foi bem. E o que é mal? Perguntar a Pedro. Inclusive, as grandes paradoxas da Bíblia, coisas que não conseguimos entender, que eles se puseram felizes por serem perseguidos. Eu estou lendo um livro, digo que estou lendo porque vou tardar a lê-lo, até porque não estou me dedicando muito em lê-lo tão rápido, até porque estou lendo como um passatempo, não? Que habla de los primeiros siglos do cristianismo, e sale sangue delas páginas. Todo momento eles eram perseguidos e moriam de maneiras malíssimas. Os que moriram melhor, de uma maneira melhor, ou menos pior, poderia dizer, eram os cidadãos romanos, os cristianos, que eram convertidos ao cristianismo, pero era de nacionalidade romana, cortavam a cabeça deles. Pero isso era já recebia a sentença já. Roma recupera todo.
Justamente. Que passaria? Sim. Claro. E sim. Ao final ele terminou recuperando todo. Pero é o que eu digo, quero focar na restauração, pero quero falar da restauração verdadeira. Porque esse não foi o foco final dele, de receber todo. O versículo final dele receber todo, eu não anotei aqui, pero está já no capítulo 42. Não? Não, 42, Deus está falando o final para ele. Pero cure quando Rob cai a ficha dele, não? Que Rob diz ao Senhor que ele conhecia Deus e ouvia falar. Ou seja, ele ouvia falar de Deus. Na verdade, isso é exaltar uma humildade de Rob, porque ele tinha um certo conhecimento de Deus avançado para a sua época, porque ele já sabia o que ele tinha que ser. Não vamos dizer, não temos essa informação precisa, mas vamos dizer que ele era um grande teólogo da época, um tipo conhecedor de Deus. Pero ele cai na ficha e ele entende, e ele diz ao final: mira, eu conhecia a Deus de ouídas, oía falar de Deus, pero agora meus olhos te veem. Ou seja, é no momento de problema, de desesperação, um momento piores delas quais atravessamos, e quando nos aferramos a Deus, aí é onde vemos a Deus, aí é onde somos restaurados. A restauração tem que ver com esse conhecimento de Deus, lo melhor de Deus, a bendição maior de Deus que Rob tuvo foi essa. Não foi ter todos os bens ou seus erros multiplicados, porque ele teve erro multiplicado, não? Rob não teve 10 erros mais, ele teve 20 erros, porque os outros erros ele não perdeu, os outros erros morreram, não mais. Como todos nós outros vamos morrer um dia, e não deixou de ser erro dele, ele teve 20 erros. Claro, Deus não peca nem falha, por suposto. Então, meus amigos acusavam ele, e ele se sentia, todavia, ele argumentava com Deus também. Ele queria saber ele porquê, não? E às vezes queremos saber ele porquê. Não digo que está mal saber ele porquê, pero já deveríamos saber ele porquê. Por quê passamos por todos os problemas? Claro, não podemos mirar para trás. Jesus Cristo disse isso. Já sabemos ele por quê? Por que atravessamos problemas? Porque os problemas todos passamos. Só me toca a mim. Não. Ele, escritor de Hebreus, diz que vários irmãos em vários lugares do mundo estão atravessando por as mesmas perseguições, os mesmos problemas. Inclusive maiores que nós outros. Se nós outros começamos a parar de mirar para nós outros mesmos, não? Eu hablo agora nesse sentido egocêntrico, porque no sentido de autoanálise devemos mirar nós outros e não é outro. Pero parar de mirar nós outros mesmos no sentido egocêntrico da palavra, vamos a nos dar conta que está ocorrendo guerras no mundo, não? E sabia que a gente que está quedando sem família, sem hogar, sabia que a gente que perdeu todo nesse exato momento? E nós outros estamos reclamando porque nosso teto goteia. E a gente que lo mais queria em la vida era ter um teto. Eu estava vendo uma reportagem com uma ninha de 6 anos, 6, 7 anos, parece que tinha. Estava toda sujita, não, suja de escombros, não? Porque havia volado toda a sua casa, toda a manzana, e havia morto todos os familiares.
E ela já estava falando bem. Ela já disse, não, eu estou bem. E vó, como te senti? Não, eu estou bem. E meus papais morreram. Eu perdi todo. Pero, graças a Deus, eu estou aqui, estou com vida, estou bem. E o chavão que lá entrevistava de Roeja, que queria um pão, tenéis hambre. E aí a gente começou a chorar. E disse sim. E aí nós outros não damos conta do que realmente é importante na vida, não? Do que é realmente importante. Hoje eu fui comprar carne e gastei quase 7 mil pesos em carne. E não é muito tampouco, porque a carne está cara. Pero eu me quedei pensando, caramba, eu tenho plata para comprar. E posso elegir o que quero. E minha geladeira tem comida para no mínimo 2 semanas. Uma família de 3, 4 pessoas comendo todos os dias, se administrar bem 2 semanas ou até um mês. E a gente que não tem nem o que comer, que é o mínimo do básico da vida. E nós outros estamos preocupados se ganhamos, podemos comprar a sapatilla nova, ou se temos esse celular de último modelo. Não quero fazer os irmãos chorarem, não? Minha predicação nunca é para isso. Pero é para dizer que Deus restaura. E a principal restauração, o que eu quero sacar o foco de los bens que possuímos, ou que podamos possuir aqui nessa terra. Que é bem certo que Deus também vê, como Jesus Cristo mesmo disse em Mateus, no Evangelho de São Mateus, ele diz, vosso Padre Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas, quando ele habla de la fã, no final do capítulo 6. Vosso Padre Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Pero Ele vai dar. Ele vai dar porque Ele dá o pajarito. Quanto vale um pajarito? O pajarito vive 3 anos, alguns pajaritos. O que vive mais vive 10 anos, 15 anos. As aves mais robustas vivem... Bueno, tem ave não, que vive muito tempo, pero a vida em média, uma gallina, quanto vive? Não estou falando das gallinas que estão destinadas a morrer, não. Essas vivem 4 meses, 5 meses, no mar, 8 meses, uma coisa assim. Eu estou falando se vó cria uma gallina em sua casa. Ou seja, e é tão inferior comparado a nós outros nesse sentido de vida, de longevidade. Não estou falando que o animal é inferior, todos somos importantes. Pero nós outros focamos aí no que não é para focar. O Senhor quer restaurar nossa saúde espiritual, nossa comunhão com Ele. Nós outros nos gusta. A ustedes não, eu estou falando em general porque está sendo gravado. Eu estou muito seguro que a ustedes não lhe gusta isso do que vou falar agora, não? Grandes plataformas e luzes e muita gente. Eu sei que ustedes não lhe gustam isso porque senão não estariam congregando acá nessa igreja, não? Pequena e humilde e que não há iluminação. Não? E não há nenhuma plataforma cá, nem grandes músicos, nem grandes vozes e nem grandes oradores. Pero a gente gosta dele espetáculo e sigue os espetáculos. Predicações vazias, predicações que não hablam do que realmente tem que falar e não foca em lo que Deus quer que foque para nossas vidas. O foco de Deus para nossas vidas está aí, nisso, e a ser a vontade dele. Em cada dia levantar a manhã, né? E dar graças a Deus, em saber que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, que Deus ha começado essa obra magnífica em nossas vidas, que Deus quer nos bendizir, que Deus quer que vajamos mais allá de tudo, que Deus quer restaurar esse ser. Para isso vino Jesus Cristo. A Bíblia diz que para isso vino el Hijo del Hombre, para deshacer as obras de las tinieblas, para nos dar luz, para que seamos luz, para que podamos realmente sentar com nossa família e desfrutar, aunque peleemos, aunque nos enojamos, pero que perdonemos, que nos amemos, que não guardemos ódio, inveja, rancor, enojo. Eu me acordo que há 3 anos, há 5 anos atrás, bueno, as mulheres têm esse dom, não? Pero em si é natural. Pero os homens também,
Nós outros também temos o dom, não, de sacar as mulheres. Eu ao menos tenho esse dom, não? De sacar a minha mulher. E as mulheres se sacam a minha irmã também, não? Também se enoja comigo. Sim. A ver, parar que eu vou repetir. O sofrimento é danino quando... É danino quando rechaçamos a Deus e endurecemos o coração. Eu digo acá para poder sair no microfone. Pero o sofrimento é útil quando nos paramos e buscamos força e entendimento para encontrar a salvação. Claro, o sofrimento é parte da vida e temos que aproveitá-lo para ir mais allá, para encontrar com Deus. Sabendo, irmãos, que um dia sim vamos parar de sofrer, pare de sofrer. Quando morimos, quando vamos ao céu com o Senhor. Vamos orar. Padre, te damos glória, graça por essa palavra ministrada em nossos corações e graça por todos os sofrimentos, os dolores, as indecisões, os problemas de los quais atravessamos, Senhor. Te pedimos perdão por nossos pecados, nos ajuda a ser tu vontade cada dia mais. Te agradecemos. Amém.